nós como seres humanos, nós temos que entender qual é a nossa missão nessa vida. Certo? Qual é o nosso projeto de vida? Você tem que ter um projeto de vida, você tem que ter uma missão. Você não nasceu para ser um Zé Ninguém, você não nasceu para ser um Zé Ruela. Você nasceu... Como diz o Zé Maria. Você nasceu para ser o Zé Maria, para promover mudança. Se você não quer ser chamado de doido, é só você não fazer nada. Depois alguém vai falar assim, o Zé Maria é um Zé Ruela que não faz nada na vida. Ainda vão criticar você depois. Ainda. Por isso. Porque você não faz nada. E se você se atrever a fazer algumas mudanças, aí eu vou te chamar de tudo quanto é tipo de nome. Inteligente, ficar esperto. É mesmo. Certo? Bom, vou me apresentar para vocês, tá? E depois eu gostaria também que cada um contasse uma pequena história de vocês, da vida, o que você faz, cultiva café, há quanto tempo, qual que é a maior dificuldade de vocês hoje na cafeicultura? Qual que é o principal problema de vocês hoje na cafeicultura? Gostaria que vocês pensassem nisso aí. Meu nome é Jair Monte, tá? Você já deve ter ouvido falar, meu nome. Jair Monte. Eu sou natural de Nova Venécia, Espírito Santo. Sou filho de produtor rural, desde criança envolvido na atividade rural, na cafeicultura. Eu era pequenininho, mamãe ia colher café, levava um pano e espalhava lá no meio da sombra das carreiras de café e colocava eu e meus irmãos lá quando era pequenininho. E a gente saía fora e ia comer grão de café maduro. Alguém estava falando aí hoje, né? Os filhos, quem foi? Os filhos vai comer, tem menininha vai colher, vai no meio da lavoura e começa a comer o grão de café maduro. Eu fiz isso também quando era criança. Certo? Com 12 anos eu fui estudar numa escola agrícola. E lá eu aprendi as técnicas de preservação do solo e manejo do mato, com 12 anos de idade. E aí eu começava a trazer o conhecimento para ir aplicar na propriedade do meu pai. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Você é o? Eu sou Genivaldo. Esse que é o Genivaldo? Tá bom, Genivaldo? Bom. Seja bem-vindo. E aí eu já era chamado de doido pelos meus irmãos, que ficavam plantando aquelas leguminosas lá, canavalha, e dava aquele cipó, amarrava no peito de café. Meu pai brigava comigo, queria andar lá no meio e estava atrapalhando o peito de café. Eu já comecei a chamar de doido com 12 anos de idade. Era uma área de terra que, de tanto plantar mandioca, a terra foi ficando lavada, fraca, e o cafezinho não saía no meio. Aí eu comecei a recuperar aquela área de terra com leguminosas, plantei canavalha, ficou dessa altura, fechou tudo. A gente ia lá por baixo com a mão, levantava aquela folha seca e via que a terra estava úmida. E já tinha minhoca, já tinha besouro, aqueles bichos do mato estavam ali já comendo aquela terra ali, aquela matéria orgânica. Depois eu mesmo comecei a fazer umas trilhas e tirar, desabafar o cafezinho começou a ficar bonito, começou a crescer. Aí meu pai começou a falar assim, o café está saindo agora, né? Agora o café está saindo, está ficando bonito. Certo? Eu fiz curso de técnica em agropecuária na Escola Família Agrícola, no município de Boa Esperança, lá no norte do Espírito Santo. E eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Agricultura de Vila Pavão com 23 anos de idade. Fui o secretário de Agricultura mais novo do Espírito Santo. E lá eu estava falando com eles, eu ajudei a constituir lá 12 associações de produtores e trabalhamos com, nessa época o INCAPé do Espírito Santo estava trabalhando melhoria das mudas genéticas dos cafés, saindo da muda de semente para a muda de estaquinha, né? Que só chamava de muda clonal, né? E então nós construímos os viveiros, chamados campos de matriz, ou matrizeiro, que era um jardim clonal que a gente fazia. Plantava 100 mudas de café precoce, médio e tardia, 300 mudas. O INCAPé tinha um programa de fomento, entregava lá para a Secretaria de Agricultura, e dali a gente produzia muda, multiplicava para distribuir para os produtores. Então nós começamos a melhorar a cafeicultura dessa forma. Parceria do INCAPé com as secretarias de agricultura e as escolas agrícolas. Depois veio o processo de melhorias de poda de café. Certo? Depois veio as irrigações, a gente trabalhava com irrigação, podas.
Então eu tenho essa história na cafeicultura há 38 anos atrás, certo? Aí eu fui trabalhar num projeto da Igreja Luterana no Espírito Santo, chamado Projeto DENIS, Projeto de Desenvolvimento e Conscientização. Trabalhava com os produtores do norte do Espírito Santo. Qual que era a razão de trabalhar nesse projeto da Igreja Luterana no Espírito Santo? Para trabalhar a conscientização para a diminuição do uso de agrotóxicos em vista da incidência de doenças que causava nos produtores rurais. Muitos problemas mentais, suicídios, depressão, câncer, e a gente começou então a fazer um trabalho muito bacana, que está lá até hoje, esse trabalho continua até hoje, no Espírito Santo. Aí eu fiz faculdade de administração rural em Colatina, morava em São Gabriel da Palha, trabalhava durante o dia e à noite vinha para a faculdade. Foram 4 anos fazendo faculdade de administração rural, o que me deu hoje uma bagagem muito grande para trabalhar a gestão das propriedades rurais durante todo o tempo que eu estive aqui em Minas e continuo trabalhando. Me deu conhecimento e bagagem para desenvolver a criação de um software. Hoje, quiser um software para gerenciamento da fazenda, tudo, você não perde nada de dados da fazenda, todos os controles tem esse software e nós estamos reformulando ele para facilitar ainda mais os acessos, certo? Bom, fiz especialização em fruticultura, em lavras, e nessa especialização de fruticultura eu tive 3 disciplinas de podas de plantas frutíferas, o que me associou e fortaleceu ainda mais o trabalho que já fazia de podas no café. Porque quando você aprende podas de plantas, você aplica a técnica em qualquer planta. Você entendeu como é que é a fisiologia vegetal, como é que é o processo, qual que é a estrutura, os tipos de ramos, os tipos de galhos, as partes das plantas. Então você faz podas em qualquer planta e sabe por que você está fazendo essa poda, certo? Aí eu tive também uma dedicação por um tempo, aí eu mudei para Minas no ano 2000, e em 2002 eu me ingressei no Senar, trabalhei até o ano passado no Senar, ministrando curso de administração rural, cafeicultura, fruticultura, onde tive a oportunidade de conhecer aqui o Dimas, que fez o curso comigo há 3 anos atrás, né? Aqui no São Geraldo, pelo Senado, certo? Hoje eu tenho uma propriedade de café, lá na região do Vale do Jequitinhonha, aquela região do noroeste baiano, que faz parte ali na divisa de Minas com a Bahia, que faz parte do polo cafeiro ali de Vitória da Conquista, essa região ali de Vila do Café, aquela região de Divisópolis, Mata Verde, uma região muito produtora de café ali, certo? E continuo prestando serviços como autônomo, que tem me dado uma realização muito satisfatória. Por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês. Tá bom? Bom, então esse é um pouco da minha vida. Eu contei rápido assim para vocês entenderem e conhecerem. Quando eu saí do Espírito Santo, a gente chegava lá num pezinho de café pequenininho desse, dava 15 litros de café. Eu vim para Minas, um pé de café de 4 metros de altura dava 2 litros. Aí eu não conformava com isso, não me conformava. Como que um pé de café de 4 metros de altura, você pergunta ao produtor quanto litro deu? Ele vai fazer as contas, dá 2 litros. Não, mas vocês têm que podar esse café. Ah, não pode. Deixa eu podar um pé. Nossa, não pode. Então essa é uma das apresentações minhas, assim, breve, para falar um pouco com vocês. Porque eu acho que um dia vai ser pouco para nós aqui. Certo? Eu estava programado hoje aqui na sala e amanhã no campo. Mas um dia na sala é pouco. Eu posso ficar aqui até sexta-feira que não vai faltar assunto. Certo? Ainda mais se entrar na parte de liderança, gestão de pessoas, eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês. Vocês viram que eu coloquei na nota lá, vocês vão trabalhar um pouquinho a questão do medo. Lembra que eu falei com vocês? Quem ganha dinheiro em cima do medo de vocês? O atravessador. Exatamente. O atravessador, o vendedor de sumo, o vendedor de veneno. Ganha dinheiro com medo de vocês. Se você não fizer isso, não vai dar café. Se você não fizer assim, vai cair aflorado. Se você não fizer assim, vai abortar. Se não fizer assim, não vai granar. E o produtor fica com medo porque não tem o conhecimento. Para falar de medo, eu gostaria de falar, dar um pouquinho de um pequeno trechozinho da Bíblia, rápido. Luz e trevas, a Bíblia fala muito disso. Não é isso?
você precisa de encontrar a luz e sair das trevas. As trevas é a falta de conhecimento, é o medo, o terror que tem na cabeça da gente, que coloca a gente como prisioneiro da gente mesmo. Eu sou prisioneiro de mim mesmo, por causa dos meus medos. E o que me causa medo é a falta do conhecimento, que é a luz. A luz clareia. Quando você tem um conhecimento, clareia. Vai lá no Dino ver se você vende veneno para ele. Porque ele tem um conhecimento, tem clareza do que está acontecendo com a lavoura dele. Certo? Quando o produtor não tem esse conhecimento, não tem essa clareza, clareza é o contrário da escuridão, escuro e claro, né? Então, quando você tem essa clareza, você não tem mais medo. Agora, eu sei o que faço na minha lavoura, eu sei como é que está a minha lavoura, eu sei o que precisa da minha lavoura. Por quê? Porque eu já aí clareei.